Oi, galerinha, tudo bem? Tô aqui de novo, agora em 2021, primeiro semestre, para o desenvolvimento do meu projeto de estágio na disciplina de pedagogia. Só que dessa vez nós vamos abordar atividades, uma aula tema para o público de educação Nesse projeto de infantil. estágio, o Bob Esponja, meu parceiro, continuará aparecendo bastante. É legal porque ele facilita na compreensão das informações e descobertas, né? Ele aqui é o meu assistente de palco, tanto para nós educadores quanto para as crianças, né? Esse plano de aula serão sobre dois temas principais: contação de histórias e conhecendo novas formas. Como a gente está trabalhando, né, e conhecendo um público diferente do projeto anterior de estágio, darei a continuidade de desenvolvimento como uma aplicação real em sala de aula. Então, como é feita a pesquisa antes, como a gente vai entender esse público, como que é a absorção desse público para as informações que serão aplicadas. Acredito que pode ficar mais completo e facilita para o desenvolvimento final, que é o nosso objetivo, a aplicação em sala. Inicialmente é importante deixarmos claros quais são os nossos objetivos para a aplicação de uma aula. Aqui vamos trabalhar a educação infantil. Então, pensando nisso, achei interessante a gente levantar aspectos, características e objetivos para esse tipo de público. Então, o que eu quero chegar ao final? Qual tipo de público eu vou atingir? Como que eles absorvem esse tipo de informação? Como eu poderia passar essa informação de uma forma mais clara e assertiva, conforme o seu desenvolvimento, sua idade e seu período de aprendizado? As crianças em si, é importante também a gente abordar que em suas primeiras fases escolares elas precisam de muitas tarefas lúdicas, né, para se engajarem. O meu objetivo com a contação de história é realmente pensar nesse sentido, o como é a experiência da criança no ambiente escolar, ou seja, o quanto as tarefas lúdicas podem trazer esse engajamento. A gente vê que a cada dia mais tem sido trazido isso dentro de contextos e diálogos importantes, mas é importante a gente também abordar quais são eles. Então, a integração com a música, teatros, matemática, artes, linguagem oral ou escrita, eles colaboram bastante para o entrosamento melhor nas atividades da aula, ou seja, quando a gente consegue realmente prender a atenção dos nossos alunos, quando a gente consegue ver a participação deles, aquela colaboratividade entre eles em si, né, para participarem, e isso a gente pode trazer em qualquer momento da aula. Pode ser uma aula prática de matemática. Um exemplo de aula prática de matemática é quando a gente pode fazer aquela observação do ambiente. A gente pode utilizar uma flor, contar as suas pétalas. O que a gente está fazendo? Trazendo para a criança matemática de forma lúdica, que é isso que a gente vai trazer para essa aula hoje. Pensando nisso, não só no desenvolvimento dessa aula, mas em cada aula que a gente for aplicar, é essencial que a gente tenha em mente os principais desenvolvimentos, curiosidades e obstáculos de cada idade e como que a gente poderia aplicar isso para ser mais assertivo e trazer mais resultados no final, que é o nosso objetivo. Pensando nesses estágios então da criança, os processos que ela passam e no meu objetivo aqui hoje. Para essa aula de educação infantil, achei bacana trazer o estudo da contação de histórias ao público de 3 a 5 anos de idade. Sobre contação de história, de acordo com Fanny Abrabovic, é ouvindo histórias que se pode sentir também emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o medo, a alegria, o pavor, a impotência, a insegurança e tantas outras mais. E viver profundamente isso tudo que as narrativas provocam, isso sintam, em que as ouve ou as lê com tanta amplitude, significância e verdade que cada uma delas faz ou não brotar.
conforme a Fanny conta pra gente, é uma arte. Contar histórias, ela transmite valores culturais, ela preserva valores culturais, ela instiga o fascínio das pessoas, uma vez que se põe a vivenciar esse mundo de fantasia e de sentimentos. Pensando em tudo isso, o meu objetivo de aplicação de aula sobre esse tema, contação de história, é pensando em si na literatura, em seu papel fundamental, por exemplo, formação de ser humano, que traz a conscientização de princípios e valores, e desenvolvimento da criança, que principalmente pode ser considerado um ato de carinho por parte do adulto, que reconhece essa aprendizagem de modo lúdica e prazerosa. Agora a gente já sabe um pouco mais sobre a contação de histórias e o que ela transmite, né? Seus valores e objetivos. Mas e agora? Quais são as principais características e descobertas dessa idade de 3 a 5 anos, que será o público da nossa aula, da minha aula que eu vou aplicar? Como eu vou saber como tratar ou passar informações para esse tipo de estágio de idade, né? Com o desenvolvimento da criança, as histórias elas passam a ser mais elaboradas, ou seja, mais detalhes, um maior vocabulário, mais riqueza, né, de vocabulário, mas elas precisam continuar simples e de fácil compreensão, até mesmo pensando na absorção dessas informações, né? Pensando nisso e na fase, por não separarem completamente, inclusive, a realidade da fantasia, ainda se assustam com muita facilidade. Então é preciso ter um cuidado com o tom de voz, fatos muito assustadores e os personagens malvados. Faz parte, né, do seu desenvolvimento essa fase do medo. Conhecendo, não devemos utilizá-la como suporte para ensinamentos ou então lição de moral. O que é legal, principalmente, é a leitura visual das imagens que surgem nessa idade. Uma dica, inclusive, bem bacana de ser aplicada em sala é a criança criar sua história a partir da sequência presente no livro, sem se prender exatamente com o que está escrito, né? Com o código escrito. E histórias com bastante fantasias. Então, histórias com fatos inesperados e repetitivos, cujos personagens são crianças ou animais, são super indicados para esse período de 3 a 5 anos de idade. Agora a gente sabe, principalmente, como é o nosso público, como ele recebe informações. Só que o principal é entender que as histórias elas se fazem úteis pela transmissão que ela tem de valores. Por quê? Ela dá razão a comportamentos humanos. Questões que são abstratas na cabecinha das crianças, então difíceis de serem compreendidas quando elas estão isoladas de um contexto. Mas ao trazer essas informações com as nossas histórias, nessas contações, acabam facilitando para melhor compreensão de certas situações e questões. Por isso que é um assunto muito delicado e muito importante na hora de ser abordado em sala de aula. Achei importante a gente conversar um pouco principalmente sobre esses valores para entender isso dentro da aplicação, por exemplo, de uma história. Pensando, por exemplo, na igualdade, o reconhecimento de direitos iguais a todas as pessoas, não se ater aos preconceitos e tratar todas as pessoas da mesma forma. Quando traz paciência, ter resistência para suportar reveses, tranquilidade para esperar, aceitar características e limitações dos demais. O respeito, né? A atenção a outras pessoas, consideração pelas suas opiniões e atitudes. Coragem, que são as resoluções, perseveranças, firmezas em situações novas e desafiantes, são muito abordados, né? nas histórias. A disciplina, que é obedecer ordens pré-estabelecidas, combinadas e anteriormente aceitas. Capacidade de praticar atos que resultam no aprimoramento de si ou de uma comunidade. Até a alegria, que é disposição para fazer as coisas,
Ou mostrar o lado divertido das coisas, ver o lado positivo, o lado poliana. Compartilhar, que é dividir suas coisas com os demais, reconhecer o direito ou o legítimo desejo das outras pessoas usufruírem igualmente de pertences ou oportunidades. São coisas que são aplicadas no dia a dia de uma criança, só que ainda ela não tem os nomes, são coisas abstratas, né? Então, com a história, a gente consegue trazer melhor essa transmissão de valores aplicados ao comportamento humano e de seu dia a dia. Bom, agora vamos à aplicação da aula. Até aqui, abordei as pesquisas que a gente faz antes de uma aula para se aprofundar melhor em determinados assuntos e entender quais são os seus objetivos e interesses. A partir de agora, então, eu vou dar entrada a como se seria aplicada essa aula realmente para crianças da educação infantil. Vamos lá. Agora praticando. Crianças são curiosas. Então, pensando na melhor integração, identificação durante o decorrer da história, é muito importante que a gente crie vínculos. Ou seja, crie um espaço para que as crianças, dessa história, dessa contação, tenham um diálogo. A gente pode criar, por exemplo, uma conversa informal, estabelecendo uma empatia sobre o que será conversado durante essa história. Um exemplo pode ser a conversa sobre animais, se a história se tratar de algum tipo de animal, se for um conto que tem animais. Ou a gente pode falar sobre uma profissão, dependendo ali, se não for muito complexa e que traga para as crianças, no decorrer posterior da história, a facilidade de se identificarem e se integrarem com aquilo. Assim elas se sentem mais felizes e têm maior participação durante essa contação, né? Essa conversa informal, ela estabelece entre as crianças e o narrador a empatia. Ela permite uma melhor participação, oportunidade de fala para as crianças, o narrador conhecer melhor quem são elas, a vida delas, que faz parte do dia a dia do professor e vai contribuir para um lugar mais relaxado. E que esse narrador e as crianças se sintam mais à vontade para aquela atividade que será aplicada. Algumas dicas que são essenciais, que eu pesquisei para aplicar durante essa contação, é explorar diferentes linguagens para que tenha mais interesse, curiosidade, espanto, desejos, descobertas das crianças, que isso vai contribuir para a construção social, ativa, criativa, produção e reprodução cultural, principalmente, e aquela participação interativa como ouvintes. Então, se sentindo parte daquilo, do que vai ser contado. Sentiram esse cheiro? Nossa, vocês estão ouvindo? Frases de efeito que trazem as crianças, que são os nossos ouvintes, para aquela história, para aquele momento. Nossa, o que está acontecendo? Isso é essencial para o desenvolvimento dessa atividade, da história, inclusive do dia a dia em sala de aula. Vou trazer um exemplo agora de uma contação de histórias, um menino que gritava lobo. Nessa história, antes abrir um espaço para uma oportunidade de diálogo com as crianças é muito interessante, como qualquer outra. Só que aqui a gente pode trazer exemplo dos animais. O menino que gritava lobo tem alguns personagens. Tem o Pedro, tem uma floresta, existem ovelhas, existe o lobo, existem os pais. Então, o diálogo antes para uma participação com as crianças vai ser essencial. Pode ser, inclusive, uma conversa assim: nossa, se eu contar para vocês, gente, que eu tenho uma cachorrinha de estimação que parece um lobo. Quem aí tem um animal de estimação? Ai, que legal! E aí, ele parece um lobo? Não? Ou, gente, vocês já caminharam em um bosque, em florestas? Aqui podem ser trazidos exemplos mais próximos, né? Dependendo da localidade, da onde essa escola atua. Pode ser um parque do lado, que tenha um bosque que parece uma floresta.
Mas essa interação antes do conto vai ser essencial para que durante o desenvolvimento da história as crianças possam se identificar e se sentirem mais integradas a ela. Pronto, agora a gente já conhece as crianças. A gente puxou de cada um sobre animais de estimação, sobre ovelhas, sobre os pais, sobre lobos. A gente trouxe essa criança para o cenário que será abordado na nossa história. Então a gente já tem aqui um espaço bacana para iniciar ela. Vamos lá? A história é o menino que gritava lobo. Pedro era um menino que morava no campo, onde haviam muitos animais, árvores e plantas. Nossa, gente, estão sentindo esse cheirinho de planta? Todo dia, o Pedro ele ajudava os seus pais. Então ele acordava, escovava os dentes, trocava de roupa, tomava um café e cuidava dos animais. Ou seja, ele pegava as ovelhas e levava lá para cima do morro para elas pastarem, ou seja, para elas comerem. Pedro, ele não tinha nada para fazer, nada. Ele ficava entediado. Então, como ele não tinha o que fazer enquanto aquelas ovelhas comiam e comiam, ele resolveu fazer uma coisa. Resolveu gritar que tinha aparecido um lobo. Para quê? Para os vizinhos irem socorrê-los e assim fazer companhia para o Pedro. Então, o que ele fazia? Ele gritava: lobo! 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 E todo mundo corria até o Pedro para salvá-lo. Mas quando chegavam lá e não havia lobo nenhum, o Pedro ainda ria. Ria muito da cara de susto deles. Os vizinhos, que todos os dias estavam correndo, assustados, e até os seus pais, eles foram ficando cada vez mais aborrecidos, mais tristes com aquela brincadeira do Pedro. Mas todo dia ele repetia a gritaria: lobo, lobo, lobo! E ria da cara deles. Até que um dia, adivinhe, quem apareceu atrás da montanha? O lobo. E o Pedro começou a gritar bem alto porque ele ficou assustado. Olha o lobo, ele vai levar as minhas ovelhas, me ajudem. Adivinha, gente? Dessa vez, ninguém subiu a montanha para ajudar. Por quê? Eles estavam cansados das brincadeiras de mau gosto que o Pedro estava fazendo todos os outros dias. O lobo levou todas as suas ovelhas. E o Pedro ficou muito triste. Ele não sabia como ia dar a notícia para os pais. Então, ele chegou em casa e foi bem sincero. Falou com seus pais e eles ficaram muito tristes. E falaram para o Pedro: espero que você tenha aprendido a lição. Agora ninguém mais acredita em você. Palavras do pai do Pedro. E agora, gente? O que o Pedro ele vai fazer? Bom, ele pensou bastante e ele resolveu trabalhar muito, mas muito mesmo, para poder comprar outras ovelhas para os seus pais. Mas ele ajudou muito o tempo inteiro. Ele acordava bem cedo e trabalhava até de noitinha, todos os dias. Até que ele conseguiu. Um dia o Pedro,
ele juntou bastante dinheiro e conseguiu comprar outras ovelhas para os seus pais. E aí ele prometeu, nunca mais iria gritar que tinha lobo sem ser a verdade. E eles viveram muito felizes. Espero que tenham gostado da nossa história. Ela serve como um exemplo do que trouxemos anteriormente. Como as histórias podem trazer mudanças na percepção da vida referente ao que as crianças absorvem em uma história, quando estamos fazendo a contação dela, não é verdade? Com essa história, que se chama Um Menino que Gritava Lobo, a gente pode observar que são trazidas informações, né, comportamentos humanos que podem ser considerados, como a gente conversou, questões que são abstratas e que podem contribuir para os ensinamentos e compreensão melhor da vida com relação ao nosso público. A questão da disciplina, que é obedecer ordens, a questão de respeito, ter atenção e consideração pelas outras pessoas, principalmente a coragem, perseverança. Houve um problema, ele foi atrás para ser resolvido. A própria contação de história, ela pode ser sempre bem mais trabalhada conforme o seu público e a conversa que você tem com os seus alunos, as suas crianças, a intimidade de conversa, essa troca de informação. Ela sempre depende do professor e do aluno. Aqui estamos trabalhando uma contação de história virtual, né? Mas uma contação de história que seja presencial ou com a oportunidade de ver a carinha das crianças ou mesmo o narrador, ele mostrar a carinha, é interessante também que tudo pode fazer diferença. Então, um bom narrador, ele não fica parado, impávido, né? Ele conversa, ele se expressa, o corpo dele fala, a posição dos braços, das mãos, a postura que ele fica, o balanço da cabeça. Eu contando, conversando sobre a história, eu o tempo inteiro me mexo. Então, tudo isso faz diferença também na aplicação em sala de aula para ter mais comunicação, não só verbal, mas também corporal e assim por diante. Outra coisa muito importante para ser trabalhada numa contação de história é a comunicação do semblante, ou seja, a nossa comunicação facial. A expressão que a gente traz com o nosso rosto pode passar tristeza, alegria, surpresa e espanto nessa contação para as crianças. Inclusive, se a gente pensar, a expressão facial, ela pode falar muito mais do que palavras. Então, é muito legal e interessante explorarmos o quanto mais ela durante essa contação de história. Agora, o mais importante. O que é legal das crianças nessa faixa etária de 3 a 5 anos é que elas já conversam bastante com o ambiente em que estão inseridas. Então, é muito legal trabalhar informações visuais com elas. Então, além da expressão corporal, a expressão facial ou palavras novas que estaremos aplicando no decorrer da contação da história em si, é muito legal trabalharmos com visual ou coisas que elas podem pegar, olhar com mais detalhes, assim elas interagem mais e conseguem compreender melhor as informações que serão transmitidas no decorrer da narrativa. Surpresinha para o projeto de plano de aula. Trouxe um exemplo muito bacana, uma iniciativa que pode ser bem considerada em sala de aula e pode ser também considerada em aulas virtuais através da demonstração, que nada mais é que a nossa caixa de histórias. Vocês já ouviram falar? A caixa de história nada mais é que um complemento. Ela facilitará a compreensão das palavras que serão apresentadas para as crianças e do visual. Então, a conciliação de informações, que é o mais importante inicialmente nessa faixa etária. Essa caixa, ela faz complemento com a história O Menino que Gritava Lobo.
O que é interessante. Para uma sala de aula, ela pode ser facilmente manuseada e apresentada para as crianças, onde elas podem fazer o acompanhamento da história de forma mais sucinta para a apresentação de informações, e também a professora, ela pode ter em sua mão a sua contação e a sua narrativa para realizar o acompanhamento da história. O mais interessante a ser trabalhado em sala de aula e com crianças são as suas curiosidades. Elas são muito curiosas e observadoras. A caixa, ela te ajuda principalmente para ter a interação do aluno no processo da narrativa. Ela permite a associação, como a gente conversou, e o mais importante, dá o tempo que ela possa absorver aquilo que foi falado. Vamos lá? Essa caixa é da história do menino que gritava lobo. Uma caixa feita de materiais reciclados, então uma caixa de papelão antiga, onde a gente pode utilizar para os personagens o quê? Antigos apontadores que podem estar quebrados e não são mais utilizados tanto na escola ou dentro de casa. Borrachas antigas que são velhas e ninguém mais utiliza. Brinquedos. E o que? A imaginação das nossas crianças, as nossas ovelhas, que são tufinhos de algodão. Olha que legal. As galinhas que toda mãe tem. Esse é o nosso cenário para a nossa história do menino que gritava lobo. Temos em nossa caixa de histórias os nossos personagens que serão os moradores da vila. Temos o Pedro, ele é diferenciado porque ele é o personagem principal. Temos os animais da vila. Temos uma vegetação. Mais animais. E temos as nossas ovelhas. E o nosso lobo, que está aqui. O que é interessante para ser aproveitado no início da aula, quando fazemos a nossa apresentação e uma conversa informal para a apresentação de fatos para as crianças, é legal fazer associações com o que será apresentado durante a nossa narrativa. Então, neste momento da apresentação de informações, podem ser aproveitados elementos que estarão na nossa caixa de histórias. Assim, evitamos aquelas interrupções e, durante a narrativa, maior interação e participação das crianças perante ao que está sendo contado. Por exemplo, a apresentação sobre cavalos. Podem ser também considerados a Turma da Mônica. Eles vivem numa vila onde todos são muito amigos e próximos, certo? Podem ser apresentados a questão do gente, vocês já imaginaram que uma ovelha parece um tufinho de algodão? Porque em nossa caixa, o nosso tufinho de algodão nada mais é do que a representação das ovelhas para as crianças, fazendo um aproveitamento da criatividade e imaginação delas. Vou fazer agora o mais ou menos um exemplo de como poderíamos fazer a apresentação da nossa história para a sala de aula ou em uma videoaula. Vamos lá? A história é do menino que gritava lobo. Pedro era um menino que morava no campo, onde havia muitos animais, árvores e plantas. Olha o Pedro, gente, olha quanto animal ele tem para ele brincar. Ele tem cavalos, tem uma vaquinha, tem um burrinho, tem outro cavalo. Olha que legal. E o Pedro morava nessa cidade, nesse bairro. Olha as galinhas, a vegetação.
E o Pedro, todo dia, o que ele fazia? Ele ajudava os pais dele. Ele ajudava os pais. Ele levava todos os dias as ovelhas para pastarem lá em cima do morro. Então Pedro ele subia um morro e ficava aqui em cima, cuidando das ovelhas. Como ele não tinha nada para fazer, ele resolveu gritar que tinha aparecido um lobo para os vizinhos irem socorrê-lo e assim fazer companhia para eles. Vocês acreditam nisso? Então o que ele fazia? Ele gritava: lobo! 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 E todos corriam para salvá-lo. Todos iam até em cima do morro para salvá-lo. Todos estão aqui. Chegaram próximo ao morro para fazer companhia para o Pedro. Então, os vizinhos e os pais, quando os vizinhos chegavam, eles percebiam que não tinha nenhum lobo. Olha a carinha do Chico Bento, chateado. Pedro ficava como? Pedro ria da cara deles, ficava pela cara de susto que eles faziam quando não tinha nenhum lobo. Vocês acreditam nisso? Os vizinhos, então, e os pais também do Pedro, vou colocar todos aqui porque eles voltaram para o campo. Todos os dias Pedro fazia isso. Então, os vizinhos e os pais começaram a ficar cada vez mais aborrecidos com essa brincadeira de mau gosto. Mas mesmo assim, todos os dias o Pedro repetia a brincadeira. Gritava lá de longe: lobo! Lobo! E todos corriam. E Pedro ria da cara das pessoas quando eles chegavam lá. Mas, gente, se eu contar para vocês, um certo dia todos estavam ocupados, como sempre, em suas vidas, cuidando do pasto, dos animais. Olha, estão todos aqui embaixo, certo? Estão vivendo. E aí o que aconteceu? Pedro, ele estava lá no morro. E adivinhem quem que apareceu? Sim, o lobo. E o Pedro ficou muito assustado e começou a gritar bem alto: olha o lobo! Olha o lobo! Ele vai levar as minhas ovelhas, me ajudem! Só que dessa vez, olha só, ninguém subiu a montanha para ajudar o Pedro. E adivinhem só o que aconteceu? O lobo levou todas as suas ovelhas. Levaram todas, ó. O Pedro ficou sozinho no morro. E por que que eles não subiram o morro? Vocês sabem me dizer? Sim, porque o Pedro fazia todos os dias aquela brincadeira de mau gosto. E eles já estavam cansados das brincadeiras. Olha o Pedro, sozinho. O que aconteceu? Ele tinha que voltar para casa. Ficou preocupado. Como que eu vou contar para os meus pais essa notícia? Quando ele chegou em casa, falou com os pais. Papai, né? Papai e mamãe e o Pedro. Ele contou o que aconteceu. Eles ficaram muito tristes, mas o pai dele falou: espero que tenha aprendido a lição. Agora ninguém mais acredita em você. E saíram. Pedro ficou muito triste, ficou arrasado. Ficou triste e pensou: como que eu poderia fazer? Ele resolveu então trabalhar muito para poder comprar ovelhas para o seu pai. Então o que ele fez? Ele ajudou no campo todos os dias. Ele acordava bem cedinho, ajudava com os animais, cuidava dos animais todos os dias, bem cedo, até de tarde, de noite. Ele só comia e trabalhava, cuidava das galinhas, cuidava do matinho, voltava para casa. Ele fez isso por muito tempo,
Até que um dia o Pedro, ele chegou em casa e ele conseguiu comprar novamente as ovelhas para os seus pais. Olha aqui que bonitinhas as ovelhas do Pedro, o papai e a mamãe dele. Ele conseguiu e falou: eu prometo nunca mais falar que tem lobo sem ser a verdade. Eu aprendi a lição. E todos eles viveram felizes para sempre. Tadã! Parte 2 do nosso desenvolvimento de aula do nosso projeto de estágio 2021. Continuaremos com alunos da educação infantil. Aqui podemos inclusive trabalhar com todas as idades, mas pensando na continuidade de informações que foram aplicadas até aqui, de 3 a 5 anos de idade será o mais indicado. Nessa segunda fase, vamos trabalhar um pouco mais o entorno de que essas crianças estão inseridas. Como esse aqui é um projeto de estágio, vamos aplicar atividades que inicialmente garante que essas crianças já tenham tido contato anteriormente. O contexto que vamos aplicar aqui são as formas geométricas. Só que essas formas geométricas é muito interessante que antes a criança já tenha a sequência de informações, ou seja, já tenham sido apresentadas, envolvidas com formas geométricas, entendam ou consideram suas principais características, figuras planas, como por exemplo, contextos de brincadeiras com blocos de construção com diferentes formas, volumes, que formam construções, né, maquetes, enfim. É muito importante que elas já tenham essa participação antes. Aqui é um desenvolvimento, ou seja, uma continuidade de uma aula um contexto sobre formas geométricas, ou seja, a oportunidade de ver as crianças fisicamente, a gente pode trabalhar melhor esse contexto. Nessa atividade, por exemplo, poderia haver aquela participação e envolvimento na região ou bairro da escola, que elas possam fazer como se fosse um passeio, claro, tendo uma autorização escrita dos seus responsáveis, mas, e claro, assegurando todos os procedimentos de segurança que são estabelecidos pela instituição, seguindo todas as formas corretas. Mas isso ajuda para que elas possam explorar mais, ter um envolvimento prático, pode ser interessante envolver alguns familiares, ou seja, para ter esse acompanhamento, a vivência junto com as crianças, de forma, por exemplo, voluntária, que aí elas possam ter essa participação. Isso pode trazer o quê? A observação nas situações cotidianas das crianças na escola. Podem ser grupos pequenos ou um pouco maiores, mas sempre com um adulto fazendo uma vigilância e fazendo um estudo coletivo, né? Podem ser jogos, podem ser brincadeiras para realizarem depois desenhos, mas é um plano que é interessante e que tenha um envolvimento, então, de todo o corpo docente, de pais e professores. Isso tudo a gente imaginando o mundo fora da pandemia. Fora da pandemia, é possível explorar de formas diferentes, né? Essa exploração seria interessante, pois teria o envolvimento também da tecnologia para, por exemplo, máquinas fotográficas para registro de informações e formas específicas, gravadores de voz para fazer comentários das crianças e depois apresentar para que eles possam ter mais participação posteriormente, coisas mais físicas também, né? Pranchetas, papéis, canetas, para que possam registrar o que elas estão vendo e vivenciando naquele momento. Essa é uma proposta interessante para uma possível contato físico, né? Mas a gente precisa ser mais realista.
Aos olhos hoje do que estamos vivenciando, também podemos explorar bastante o mundo das formas. E é mais interessante ainda porque a gente tem a interação dos alunos com um convívio familiar. Antes, quando elas iam para a escola, podia ser mais difícil, era mais distante esse convívio e participação. Só que neste momento, com o novo cenário que estamos vivendo, pode ser uma oportunidade de mais participação do que acontece dentro de casa, incentivando a participação escolar do próprio aluno para interagir e contar o que acontece e assim ter mais vínculos com o corpo docente, né? Pensando nisso, podemos reutilizar a nossa caixa de histórias do menino que gritava lobo. É ideal que a reutilize após a história ser contada, após a apresentação da caixa, principalmente pelos interesses e surpresas que as crianças têm inicialmente em contato com novas coisas. A partir do momento que elas já conhecem a história, conhecem os personagens e exploraram aquele ambiente, que no caso é a nossa caixa de histórias, a percepção dela numa nova aula facilitará, pois trará vínculos pelo fato delas já conhecerem aquelas informações, porém apresentaremos com um novo assunto, uma visão diferente para aquilo tudo que elas já conhecem, trazendo inclusive mais criatividade e interesses para aquela nova percepção. Vamos lá? Estamos aqui novamente com a nossa caixa de contação de histórias. O menino que gritava lobo. Essa história a gente conversou antes sobre ela, sobre o menino que ele acabou enganando os pais, ia toda a vila sempre gritando o lobo, né? E aqui são os personagens que vocês conhecem. Vocês lembram de materiais reciclados, né? A aula hoje é explorar os objetos. A história a gente já conheceu, só que hoje nós vamos explorar esse cenário. E sobre o que é a aula, professora? Sobre as formas geométricas. Vamos pensar assim, vocês observando todo esse cenário. Vocês conseguem encontrar alguma forma geométrica aqui? Observem bem os detalhes. Podem ser formas bem específicas ou parecidas. A gente pode até fazer comparações. Olha esse algodão. Ele parece com qual objeto? Sim, com o nosso Pedro, né? Pedro é uma tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa possui qual tipo de formato de forma geométrica? E os nossos personagens? E os pais do Pedro? Então, a gente pode falar que existem aqui objetos que se parecem com formas geométricas? Isso mesmo. Sim. E agora, como que a gente vai encontrar cada um deles? Quais são os retângulos? Isso mesmo. A maior parte dos nossos personagens, que são borrachas, são os nossos retângulos, olha. Porque eles possuem 4 lados. Um retângulo, outro retângulo, mais um retângulo e outro retângulo. Nossa, uau, vocês viram quantos retângulos nós temos no nosso cenário? E círculos? A tampinha de garrafa, isso mesmo. Se a gente reparar, as ovelhas, se a gente moldá-las, né, porque são algodões, elas também fazem um formato de círculo, não é verdade? Para a apresentação desse tipo de informação, é legal que haja também a participação das crianças. Então, dar a oportunidade delas explorarem
O que vocês estão enxergando aqui? Vocês conseguem identificar imagens diferentes, formatos geométricos? Mas por que vocês estão vendo isso? Ah, é verdade! Incentiva a expressar as pistas. Quais são os detalhes que fazem enxergar esses formatos? As qualificações do objeto, né? E fazer comparações entre eles. Qual que é a diferença desse para o outro? É interessante fazer essas observações e explorações para eles terem mais participação e interesse naquilo que está sendo aplicado. Ao iniciar o assunto já e remetendo a uma coisa que eles já tiveram contato, que no nosso caso é o exemplo da caixa de histórias, podemos propor novas missões para que eles possam interagir melhor agora no ambiente deles. Nós agora na caixa aplicamos uma experiência de exploração. A gente fez uma observação no todo e observamos em detalhes alguns aspectos. Agora depende deles. O que a gente pode fazer? Trazer a exploração. Se estivéssemos em sala de aula, o legal seria explorarem. Tanto pode ser a sala de aula, o pátio da escola, darem um tempo, por exemplo, de 10 minutos para que eles possam explorar aquele ambiente, conhecer melhor as formas que estão ali, poderem registrar no papel, ou dependendo do momento, tirar fotos. A ideia é que eles possam explorar de forma agradável e em grupos. Só que a gente aqui está num ambiente diferente, um ambiente pandêmico, e como a ideia é a gente observar e explorar o máximo que pudermos a aplicação desse conteúdo para as crianças, a gente vai buscar uma forma diferente de fazer isso. Vamos lá? Bom, agora partiremos para a nossa aventura. Darei uma missão para vocês. Essa missão ela é muito importante para o desenvolvimento que teremos sobre a nossa aula. Vamos procurar formas geométricas em volta do que vocês estão agora. Pode ser na casa inteira, pode ser só no cômodo que vocês estão estudando. O que a gente vai combinar? Nesse processo, é legal que você tenha algum parceiro ou parceira, então um responsável, principalmente, para que possa fazer o acompanhamento e te ajude na busca da missão que a gente vai ter, certo? Mas a gente precisa fazer alguns combinados que são importantes para essa exploração e para a nossa missão. Quais são os cuidados que nós temos que ter nesse processo? Isso mesmo, a gente tem que ter cuidado com coisas que vamos manusear, que podem quebrar, podem ser coisas cortantes. Além disso, o que a gente vai fazer para encontrar essas formas geométricas ao longo do percurso da missão? Isso, nós vamos buscar as formas. Como que a gente pode fazer isso? Se vocês quiserem e tiverem a oportunidade, pede para a mamãe, para o papai, para o responsável te ajudar na busca pelas informações através de uma pesquisa, ou eu vou aproveitar e deixar aqui as 3 principais, que é o quadrado, o círculo e o triângulo. Agora é a vez de vocês. Antes da gente começar a nossa aventura, eu vou precisar que vocês tenham em mãos informações importantes. Como que são informações? Pode ser, por exemplo, um caderninho para vocês anotarem. Se vocês quiserem fazer o desenho de alguma coisa que vocês encontrarem, não vai dar para trazer perto do computador para participar. Pode ser o celular para vocês tirarem uma foto, para trocar opinião depois com a gente, para a gente relacionar essas formas geométricas. E o desafio final, né, a parte final da nossa atividade será trazer 10 objetos que tenham essas formas geométricas, tá bom? Agora é com vocês. Peguem
os papéis que vocês vão anotar, pode ser uma folha, um bloco de notas. E não se esqueçam, 10 objetos. De preferência, se forem coisas que podem cair, quebrar ou se cortarem, podem evitar e fazer o desenho no papel daquele objeto, ou então pedir ajuda de um responsável para colocar ao lado do nosso ambiente de estudo para a gente conversar sobre eles. Eu também vou fazer isso, então eu vou deixar aqui um tempo para que a gente possa fazer essa missão, explorar o nosso ambiente. O ideal é que vocês aproveitem ao máximo o período de até 10 minutos. O que eu vou fazer? Vou deixar um tempo no vídeo rodando para que vocês possam fazer essa busca, mas qualquer problema, se for um tempo curto, que acredito que vai ser, vocês podem pausar, mas não ultrapassem 10 minutinhos. Qualquer dúvida, peçam um auxílio de um adulto, que eles fazem esse apoio para cronometrar o tempo. Então, vamos lá! Bom, é importante para nós educadores entendermos que, para que as crianças observem melhor o mundo geométrico que existe ao seu redor, é extremamente importante esse desenvolvimento da percepção espacial, habilidades como memória, a descrição, discriminação visual e sempre encorajá-las para outras atividades, como elaborar objetos, criar objetos, construção com formas geométricas e assim por diante. Por isso que o explorar, ele é essencial para o desenvolvimento infantil. E aí, vocês conseguiram? Eu espero que sim. Eu peguei aqui meus 10 objetos. Antes, eu queria que vocês compartilhassem com a pessoa que esteja ao seu lado o que você viu de diferente, que você achou mais interessante. Aproveita esse tempinho para comentar. Se não deu tempo, buscar algum outro objeto que a gente vai comparar o que a gente tem aqui e conversar sobre eles, o que eles parecem, quais são essas formas. Olá, galerinha! Vamos lá? Como a gente combinou, eu trouxe os meus objetos para que vocês também possam comparar as nossas descobertas. Eu utilizei o meu caderninho para ser o meu bloquinho de anotações e aqui estão todos os meus objetos. Eu aproveitei o que eu encontrei pela casa. O que eu achei legal é porque hoje eu comi pizza. Quem gosta de pizza? Nossa, eu amo pizza de queijo. Qual que é a preferida de vocês? Deixa aqui nos comentários que depois a gente compara qual é a pizza ganhadora. Aqui eu fiz o desenho da pizza que eu comi, que é de queijo. Esse aqui é um tomate, uma azeitona. Gente, qual é o formato da pizza? Que forma geométrica lembra a gente? Isso mesmo, um triângulo. Olha só que interessante. A pizza, ela possui o formato de um triângulo. E aqui embaixo, eu coloquei uma caneca. Eu tomei um suco em uma caneca. E olha só, essa aqui é a minha caneca. E quando a gente olha a caneca de cima, olhem só que interessante. Que formato que é esse? Isso mesmo, um círculo. Eu fiz agora a alcinha, como se a gente estivesse olhando ela bem de cima. Legal, né? Agora vamos para os nossos objetos. Eu tenho aqui 10 objetos, conforme a gente combinou. Uma régua, um livro, um DVD, olha só, uma gaita, uma paçoca, um brinquedo,
um creme, uma pirâmide, um head spinner, um remédio e uma caixinha de som. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos começar pelo head spinner. Olha que interessante esse head spinner, ele está funcionando. Quais são as formas geométricas que vocês encontram nesse head spinner? Isso mesmo, são os círculos, né? Olha, eu vou tirar aqui para vocês verem. Tanto aqui ou aqui, ele tem o formato do círculo. Muitos círculos o head spinner tem. Quantos círculos ele tem no total? Vamos ver? Ele tem 1, 2, 3 círculos. E são círculos pequenos, né? Podemos também considerar o círculo com o desenho da estrela de um lado e do outro, né? Que são 2 círculos diferentes. Bacana. E agora? E a régua? Vocês já usaram uma régua? A régua a gente utiliza para fazer um desenho no papel. A gente apoia e utiliza a caneta. Eu posso medir também, né? Essa é uma régua que eu tinha quando eu era criança. Eu fiz alguns desenhos nela. Mas aqui estão centímetros corretos. Qual é o formato que me lembra essa régua? Isso mesmo, o retângulo. Ele tem 4 lados, ó. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. É um retângulo. Inclusive, eu também encontrei um livro que ele é retângulo. Olha que legal. Mesma coisa. Ele possui 4 lados, ó. Eu tenho esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. Minha gaita, o que ela lembra para vocês também? Isso mesmo. Ela também é um retângulo, ela possui uns 4 lados. Por que será que ela não é um quadrado? Isso, o quadrado, ele possui 4 lados idênticos. Mas a minha gaita, ela não possui 4 lados idênticos. Será que eu encontrei algum quadrado? Olha, eu encontrei a base do gatinho. Observe o quadrado marrom. Tá vendo essa peça marrom maior? Quando a gente olha assim de cima, a gente pode ver que ela é um quadrado por ter lados iguais. E se vocês repararem, todo esse gatinho ele é feito de formas geométricas. Olha, 2 quadrados brancos aqui em cima formam a orelha do gatinho. O nariz dele é quase um pequeno quadrado, né? É um formato bem diferente. Minha paçoca também é um retângulo. Tem 4 lados, mas não é um quadrado, porque possuem lados diferentes. São 2 de um tamanho e 2 do outro tamanho. A mesma coisa a gente pode reparar no DVD, no filme dos Smurfs. Olha, quem gosta dos Smurfs? Eu gosto bastante. Os Smurfs no DVD, ele também é um retângulo. Ele possui 1, 2, 3, 4 lados e eles não são idênticos. 2 lados são iguais e esses 2 são iguais, mas os 4 são diferentes. Aqui eu trouxe uma santinha. É um objeto de decoração da minha mãe. E ele tem um formato bem diferente, foi bem difícil encontrar pela casa. É um triângulo. O triângulo ele possui 3 lados. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3. E olha que legal, esse triângulo ele também tem um quadrado, ó. 1, 2, 3, 4. E todos os lados são iguais. É um quadrado. A caixinha de som, ela tem o formato do círculo, olha só que legal. Em cima e embaixo. E eu trouxe o creme porque eu achei ele bem diferente e ele também é redondo. Quem aí também encontrou um creme pela casa? Eu amo creme. E por fim,
uma caixinha de remédios. E olha que legal, essa caixinha de remédios, ela possui esse lado que é um retângulo, outro retângulo aqui, mais um retângulo e outro retângulo. Ele tem 4 retângulos e 2 bases quadradas. Bem diferente, né? Gostaram dos objetos que a gente encontrou? Explorar os objetos e apresentá-los para as crianças é essencial, pois o que é perceptível para a gente, às vezes no olhar da criança que está conhecendo as formas, não é tão óbvio. Então é muito legal trabalhar todos os formatos possíveis. E se tiver oportunidade, criar comparações. Agora, o que vocês acham da gente pensar melhor sobre os nossos objetos? Olha que legal, eu estava olhando os meus objetos e eu percebi que o meu livro ele possui quase o mesmo tamanho que o DVD. Olha só que legal! Os dois são retângulos e são muito parecidos. Porém, esse retângulo da minha paçoca é diferente. Por quê? Ele é bem menor. Olha só a comparação se a gente colocar assim em cima do DVD. Mas ele não deixa de ser um retângulo, ele é um retângulo menor. Ou a gente pode fazer uma comparação com a nossa régua. Olha só o tamanho dessa régua. Olha só, são 30 centímetros comparado ao DVD. Mas ele também é um retângulo, porém, ele é mais estreito. Ó. Vocês repararam que aqui dos lados, ele é menor do que o lado do DVD e do livro, mas é parecido com o ladinho da paçoca. E vamos fazer uma outra comparação. Olha o rádio. O rádio ele tem um formato de círculo, lembra? E se a gente comparar com o círculo que nós encontramos no creme? Eles são bem parecidos, né? Se a gente fazer assim, para fazer uma comparação em cima um do outro, a gente pode ver que eles são próximos do tamanho, né? Mas e se pegarmos os círculos do nosso head spinner? Olha só que diferença. Vamos ver também na caixinha de som? Olha que diferença que fez. Os círculos do head spinner são bem menores, mas eles também são círculos. Então, a gente pode compreender que vão existir diversos formatos geométricos espalhados no nosso cotidiano. No meu caso, eu busquei por toda a minha casa, e vocês? Buscaram somente na sala, somente no quarto? Comenta também aqui. Encontrei 10 objetos e coloque quais são os objetos. É bem legal porque nós podemos variar bastante. Descobrimos que, inclusive, na comida a gente encontra. A pizza, ela é um triângulo. A paçoca, ela pode ser um retângulo. E é muito importante a gente entender esses formatos diferentes. E olha que legal, meu caderno também ele é um retângulo. E ele é bem diferente do DVD, do livro, da paçoca ou da gaita. Mas todos eles são retângulos. Muito legal, né? E dos objetos que vocês possuem na sua mesa? Vocês já pararam para pensar nas comparações? Agora é com vocês. Peguem os objetos que vocês encontraram, todos eles, coloquem um do lado do outro e façam do mesmo jeito. Será que vocês encontraram retângulos de tamanhos diferentes? Quadrados de tamanhos diferentes? Círculos de tamanhos diferentes? Ou outros formatos geométricos que são objetos diferentes, mas com tamanho igual? Coloquem isso separadinho na mesa de vocês. Se precisarem de ajuda, conversem com o responsável ou façam as comparações com o que a gente conversou com o vídeo. Agora eu vou deixar um tempinho para vocês explorarem
esse mundo mágico das formas geométricas dos objetos que vocês encontraram. Vamos lá? Pronto. Não se esqueçam de colocar nos comentários e se não der tempo de fazer com esse período que a gente deixa, pode dar um pause e fazer com calma, sem pressa, tá bom? Observar o mundo ao nosso redor, conhecer melhor os detalhes e conciliar o que nós aprendemos todos os dias na escola, com os nossos professores, no nosso dia a dia, em casa, é muito importante e muito gostoso, né? Agradeço a todos pela participação da aula e dessa vez acabou. Nós nos vemos numa próxima, combinado?